gente! Esse possivelmente é o primeiro episódio do podcast. Nem eu sei como vai ser. Vai ser bem sem roteiro mesmo. Porque o Senhor tá colocando algo no meu coração. E, enfim, são só pensamentos que eu tô tendo agora. E eu acho que tem que ser dessa forma, até porque eu já tô procrastinando muito começar esse podcast. E no fim das contas é dessa forma que eu creio que o Senhor quer que seja, né? Que seja um lugar que eu possa colocar os meus pensamentos e, enfim, ser sincera com aquilo que eu penso e talvez fazer sentido pra você que tá ouvindo, né? Enfim, o que eu tinha pensado em falar hoje é sobre como a vida acontece enquanto a gente tá caminhando. Se não me engano é de uma música, agora eu posso estar falando bastante besteira, de uma música que fala que é bem conhecida, né? Que fala que a vida acontece enquanto nós fazemos planos. Eu vou pesquisar aqui enquanto eu falo, pra ver se é isso mesmo. E uma pessoa uma vez comentou comigo essa frase e fez muito sentido, principalmente pra mim, porque eu sou uma pessoa que planeja muito, que quer muito ter certeza das coisas antes de realmente fazer essas coisas acontecerem. Um exemplo disso é esse podcast. Estou planejando ele já há muito tempo e nunca coloquei ele realmente em prática porque eu queria que fosse perfeito. E aí eu finalmente entendi que não vai ser perfeito, que eu só tinha que fazer. Mas a gente que é ansioso principalmente e quer que as coisas sejam muito bem estruturadas, a gente planeja muito tudo. E isso em diversas áreas da nossa vida, né? Eu acho que talvez não só pessoas ansiosas, né? Acho que todas as pessoas, de modo geral, em algum momento da vida se veem nesse lugar de planejar muito as coisas e às vezes não tá aproveitando realmente as coisas ao nosso redor. Então, usando o podcast de exemplo, às vezes a vida realmente seria eu fazer o podcast de uma forma bem crua, que nem eu tô fazendo agora. Gravar eu sozinha, falando o que vem em pensamento. E não é perfeito, não é num estúdio, não é, enfim, num lugar com isolamento de som, com um melhor microfone, ou sei lá, em condições de podcaster, vamos dizer assim. Mas é da forma que tem que ser. E às vezes a gente se planeja demais. E às vezes até as coisas saindo conforme o jeito que a gente planeja podem ser muito boas, mas às vezes tem coisas que mesmo que a gente planeje muito, se a gente fizer só, às vezes sem planejar, às vezes é até mais legal. Então, talvez esse podcast seja até mais legal ser gravado dessa forma do que ser gravado num estúdio, ser gravado de uma forma mais, vamos dizer, organizada, talvez. Talvez não fosse tão divertido. Eu não sei se tá fazendo sentido tudo que eu tô falando, gente. Eu estou com sono. Mas é isso. E essa frase, ela me impactou muito. E eu penso muito nela quando eu percebo que eu tô pensando demais. Quando eu percebo que eu tô impondo regra demais pra coisas que às vezes só precisam fluir. Coisas que às vezes só precisam acontecer de uma forma mais natural. E que eu proponho de ser o caminho, né? Tipo, a vida acontece enquanto a gente caminha. É exatamente isso. É exatamente esse lugar onde a vida acontece. Eu sei que agora eu falei muito como se fosse uma artista meio maluca, né? Tipo, meio cultura livre por bala desejo. Porque eu tô com sono, gente. Mas, eu penso isso, cara, que quando eu trago essa ideia de o caminho, é a vida acontecendo de forma natural. É a vida acontecendo sem a gente impor muitos planos, vamos dizer assim. É a vida quando ela acontece sem a gente planejar tanto. Eu acho que é importantíssimo a gente planejar, a gente ter, vamos dizer, um rascunho do nosso caminho, daquilo que a gente quer. E, enfim, ter sonhos, ter ambições e desejos. Mas eu acho que é importante, às vezes, a gente não impor tanta regra
ou se planejar tanto para esse caminho. Eu acho, na verdade, que tem coisas que a gente precisa se planejar mais do que outras. Eu acho que a gente, às vezes, coloca muita pressão de fazer certas coisas de forma muito perfeita e por isso a gente planeja demais, que aí elas perdem a graça, como eu falei no começo. Sendo que são coisas que só precisam fluir, só precisam acontecer de forma natural. E aí é com a vida, sabe? É com o tempo. É a gente deixar o tempo fazer aquilo que ele tem que fazer. Porque o tempo, na real, é o cara que faz as coisas acontecerem também, né? A gente às vezes acha que é só a gente que faz acontecer e se a gente não pôr a mão na massa não vai acontecer, o que de parte pode até ser verdade, mas eu acho que, de verdade, a gente faz muita coisa. Mas o tempo, e olhando para essa visão do tempo, seria também um agir do Senhor, né? Com toda certeza. Se a gente deixar isso nas mãos de Deus, o Senhor vai fazer muita coisa. Ele quem tá por trás do nosso caminho, né? No final das contas. A Bíblia fala, né? O homem faz planos, mas quem decide o seu caminho é o Senhor. Então, assim, eu gosto de ler esse texto muito pensando que a gente apresenta pra Deus, assim. Tipo, a gente chega pra Deus, ó, Deus, isso aqui é o que eu tenho planejado. E Deus olha aquilo e aí ele opina. E aí ele apresenta um plano novo. E é ele que determina os nossos passos. Então, eu acho muito interessante essa ideia de que a gente apresenta pro Senhor aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente sonha. Tipo, Senhor, esses são os meus sonhos, esses são os meus planos. E Deus, eu até já vi um vídeo disso, Deus rasgando completamente esse plano, assim. Eu não acho que necessariamente Deus rasga totalmente esse plano. Pode ser que ele rasgue, pode ser que não. Eu acho que depende, né, do plano. Mas o Senhor sempre vai trazer uma coisa melhor. E por isso que a decisão do Senhor é sempre determinante e é muito importante que a gente siga a vontade dele, porque a vontade dele, sendo boa, perfeita e agradável, é aquilo que pode tornar os nossos passos firmes. A gente seguir num caminho correto, num caminho não necessariamente reto, regular, mas um caminho em que a gente vai estar firmado, em que a gente vai estar seguro. Então a gente deixar a vida acontecer e às vezes não se planejar tanto, às vezes não impor tanta regra de que às vezes, não, você decide que a vida tem que acontecer dessa forma, eu tenho que seguir a vida de forma linear e, enfim, por exemplo, eu preciso seguir a vida de forma linear, então eu tenho que me formar na faculdade, eu tenho que fazer uma pós-graduação, aí eu tenho que fazer um mestrado, um doutorado, e aí eu tenho que estar trabalhando numa empresa, aí, enfim, no processo da graduação, da pós-graduação, eu já vou ter que estar trabalhando, estagiando em algum lugar, e eu vou ser efetivado, não sei o que, nananana. Sabe, esse caminho, esse plano muito linear, é um plano que faz sentido, principalmente no mundo que a gente vive, faz muito sentido. Porém, será que realmente é isso que Deus quer pra sua vida? Será que é esse caminho que o Senhor quer pra sua vida? Às vezes o caminho que o Senhor quer pra sua vida é você se formar, seguir numa graduação, começar uma pós, e aí você termina a pós desempregado. Porque Ele quer que você, sabe, encontre um outro caminho. Porque o caminho que Ele tem pra você não tá ali dentro da graduação, da pós-graduação que você fez. Talvez o seu caminho esteja num outro lugar. Se a gente fica muito preso nessa ideia de que a nossa caminhada tem que ser de algum jeito, a gente perde a oportunidade de viver o plano do Senhor para nossa vida. E o plano de Deus para nossa vida, né, a vontade dele para nossa vida sendo boa, perfeita e agradável, é o melhor caminho que a gente pode seguir. E aqui eu não tô querendo dizer que o seu plano não é bom. Tô querendo dizer que o que você sonha não é bom. Às vezes pode ser que seu plano também seja o plano do Senhor para sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes não. E aí você tem que perceber, né? Você tem que analisar. Mas eu só tô querendo propor de que se a gente tá disposto a entregar tudo para Jesus, viver o caminho que Ele tem pra gente, às vezes não vai sair de acordo com o que a gente quer, com o nosso plano de ser linear, de ser, na nossa visão, algo seguro.
mas seguir o plano dele, por mais que possa parecer algo inseguro, é a maior segurança que a gente tem na nossa vida. E é o melhor plano que a gente pode seguir, porque é da vontade dele. Simplesmente por causa disso. Porque o cara que nos conhece mais que nós mesmos tá planejando aquilo. E isso já é motivo suficiente, sabe? Pra gente confiar. E eu tô falando aqui, parece realmente muito fácil. E não é nem um pouco fácil. Vocês vão ver que várias coisas que eu vou falar nesse podcast tem muito a ver também com o que eu tô lidando. E não são coisas que são fáceis também pra mim. É muito difícil pra mim seguir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus quase sempre vai em oposição àquilo que eu quero pra mim mesma. Mas fazer o quê, né? Aí eu decido, sabe? Mas se eu tô realmente apaixonada por Jesus, eu vou tentar fazer um esforço, sabe? Eu vou tentar pelo menos me esforçar pra querer a vontade dele também, por mais que eu não queira. E aí a gente vai seguindo, sabe? Eu acho que também a vida acontece nesse caminho em que a gente vai vendo qual é a nossa vontade, entendendo qual é a vontade de Deus, e às vezes a gente vai bambeando um pouquinho entre as duas. Então a gente segue um caminho com Deus e aí depois a gente volta um pouquinho pra nossa vontade porque dá mais segurança, mas aí você percebe que é melhor ir com ele e a vida vai acontecendo, sabe? Mas é importante a gente sempre lembrar que o caminho com ele, e no caso ele sendo o caminho, né? Vamos sempre lembrar que Jesus é o caminho, lá como ele diz em João 14, Jesus sendo o caminho é o melhor lugar, a melhor trajetória pra gente seguir. E a gente deixar a vida acontecer, já dizia o Sama, deixa acontecer naturalmente, também é uma forma da gente confiar em Deus. A gente não tentar controlar tudo, a gente às vezes só deixar o tempo dizer, deixar as coisas acontecerem. Como diria também a canção dos Garotinhos, que chama Desapega. Eu amo essa música, indico muito pra vocês. Uma música boa pra quem é ansioso. Eles falam, a chuva cairá e o tempo enxugará. E aí também depois eles falam, o sol que brilhará, eu sei não tardará. Essa confiança que a gente tem que ter que o tempo vai fazer as coisas acontecer. E esse tempo, sendo Deus, ele vai fazer as coisas acontecerem. Então, por mais que a gente às vezes se planeje pra caramba, impõe regras sobre as coisas, de como a forma que a vida, de qual forma que a vida tem que levar, a vida vai acontecendo. E num dia você pode estar planejando uma coisa, e no dia seguinte todos esses planos podem cair por terra porque uma coisa mudou. Mas enquanto isso o Senhor já sabia que tudo isso ia acontecer. E ele já tem tudo planejado. Então confia nesse plano, confia que tudo vai acontecer. E não precisa também ter pressa de fazer tudo acontecer agora. E a gente também que é mais jovem, né? A gente quer fazer tudo acontecendo agora, quer viver tudo no agora. E a gente esquece que a gente tem uma vida inteira pela frente. E é compreensível a gente querer tudo agora, né? Porque, enfim, nós jovens. Mas a gente tem uma vida inteira pela frente, cara. A gente tem tanto tempo ainda, se Deus quiser, pra gente viver tantas coisas extraordinárias. E o Senhor já tá vendo, sabe? Já vê tudo que a gente pode viver, o tempo que a gente tem, Ele sabe tudo que a gente pode viver. E a gente não faz nem ideia, sabe? De como a gente vai acordar amanhã. A gente não sabe, gente. A gente não sabe se a gente vai estar vivo, se a gente não vai estar, como que a gente vai estar amanhã. Amanhã você pode estar super doente e o que você planejou pra fazer amanhã você não vai conseguir fazer. Enquanto Deus já sabia, sabe? Então, confiar realmente que às vezes o caminho vai ser o melhor professor, vai ser a melhor forma de você seguir. Às vezes é só confiar que Deus vai fazer. Porque às vezes você vai chegar num lugar em que você não vai ter resposta, em que você não vai ter plano. E eu já cheguei nesse lugar muitas vezes de Deus, eu não sei como seguir daqui pra frente sobre esse projeto, sobre, enfim, essa demanda que eu não sei o que fazer. Eu confio que vai se resolver, porque eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Às vezes a gente não tem controle realmente, e é só o tempo que vai conseguir fazer alguma coisa por nós. E aí é confiar em Deus, sabe? Mas é importante a gente confiar nele não só nesses momentos, e sim
até antes desse lugar em que a gente não tem o que fazer, sabe? Enquanto a gente tem o que fazer, enquanto a gente tem como agir, e a gente vai agir, porque o Senhor nos convida a agir, a gente vai agindo, mas também entregando pra Deus. E tipo, Deus, faça da forma como você quiser. Eu vou agir, mas eu vou me planejar, mas o Senhor que determina os meus passos. Então, eu vou estar aqui fazendo, mas faça do seu jeito também, Senhor. Age aqui do seu modo. E aí, se chegar em algum momento que, não tenho o que fazer, agora é Deus. Você confia, cara. Você entrega e fala, Deus, tá na tua mão, porque eu não tenho mais nada que fazer. E é isso. Deixar, às vezes, o Senhor agir. Às vezes não, né, gente? Vamos deixar o Senhor agir. Ele quer agir, ele quer fazer do jeito dele. E o jeito dele sendo infinitamente melhor que o nosso, eu acho que não tem como não ser bom. Se a vontade dele é boa, não tem como não ser bom, né? Espero que vocês tenham gostado. Se sim, avaliem aí o podcast. Sigam, né, o podcast, se você ainda não segue. Avalie aí com 5 estrelas, se você gostou. Deixe aí nos comentários seus pensamentos, sua opinião sobre o que você achou de eu aqui gravando morrendo de sono. Mentira, não tô morrendo de sono, gente. Eu tô meio assim. E prometo que talvez nos próximos episódios... Prometo que talvez, né? Prometo que eu vou tentar trazer um formato menos com sono, vamos dizer assim. Eu prometo estar no menos sono e talvez com um roteirinho já pronto pra, enfim, não ficar tão bagunçado. Já falei demais. E fiquem ligados, porque quem sabe não tem um novo episódio logo logo. Vai ter, fica tranquilo. Beijo e sejam bem-vindos finalmente ao De Carona.